Olá, eu sou Cleilton, professor de Geografia, e hoje nós vamos abordar o assunto sobre fome no Brasil. Isso que traz muitos debates, muitas discussões e às vezes até preconceito também. Vamos então começar com a primeira ilustração. Nós temos aí uma pessoa abastada na sociedade que diz: eu tenho um iPhone, e você? E a pessoa com fome vai e diz: eu tenho um iPhone. Então, essa é uma figura que ilustra muitas vezes o cotidiano espalhado no Brasil inteiro. Pessoas que não entendem da fome e ainda mesmo presente com ela, não conseguem aceitar que a pessoa tem fome. E quando a gente se depara com políticos, com outras pessoas do segmento da sociedade que dizem, falam sobre a fome, mas de fato não conhecem a fome, talvez esse seja o grande retrato, a grande moral que a gente coloca para começar a falar sobre a fome. Só quem conhece a fome é quem passou por ela de fato. Então, nesse outro quadro, nós temos crianças que estão nos lixões catando alguma coisa para comer. Então, isso é uma coisa que acontece no Brasil inteiro. Já existe, inclusive, leis para proibir esses lixões, transformar em aterro sanitário, mas a grande maioria dos municípios ainda não conseguiram atingir essa meta. E por isso, tanto adultos como crianças buscam nos lixões uma maneira de sobrevivência, tanto para vender o que acha nesse lixo de coisas que jogamos que ainda tem valor, como também comida, sobra de comida, que a gente desperdiça muito, isso é um fato. Então, esse processo é resultado da desigualdade de renda. A falta de dinheiro faz com que cerca de 32 milhões de pessoas passem fome. Mais de 65 milhões de pessoas que não ingerem a quantidade mínima diária de calorias. Essa quantidade mínima diária são aquelas calorias, cerca de 3.200 que você precisa ter diariamente, 2.000 a 3.000 calorias. E às vezes a pessoa come apenas um pirão de farinha com óleo. Então isso que ele está retratando aí, isso não alcança essas calorias necessárias para o indivíduo. Os números são extremamente elevados, tendo em vista a extensão territorial do país, que apresenta grande potencial agrícola. Só para você ter uma ideia, temos aí o Porto de Paranaguá, com a exportação de grãos. Lembrando que nessa fase de pandemia a China está comprando tudo, seja soja, seja arroz. Sabe o que isso significa? Que a produção para 2021 já está toda comprada. Isso influencia no preço do óleo que estamos vendo nas prateleiras, que está mais caro, e também do arroz. Não quero dizer que é apenas isso que influencia em preço. Às vezes questões sazonais, como excesso de chuva ou seca exagerada, ou até mesmo redução da área plantada, isso influencia bastante. Mas o dólar agora está favorável para exportações, então os brasileiros, os produtores preferem vender para fora do que vender para nós. O que fica, temos que comprar mais caro. Isso é uma realidade. Mas isso é irrelevante, uma vez que existe uma concentração fundiária e de renda. Grande parte do dinheiro do país está nas mãos somente de 10% da população brasileira. A solução para a questão parece distante. Envolve uma série de fatores estruturais que estão impregnados na sociedade brasileira. Fornecer cesta básica ou até mesmo o Bolsa Família não resolve o problema. Apenas adia o mesmo. É preciso oferecer condições para que o cidadão tenha a possibilidade de se autossustentar por meio de um trabalho e uma remuneração digna. Não é dar apenas o peixe, é preciso dar as condições de ter o caniço, de ter a isca. Em outras palavras, é os governos darem financiamento, darem condições para que essa população ela mesma possa alçar outros projetos. Muitas das vezes os bancos dizem, os governos também, que existe financiamento para essas pessoas, mas na ponta nunca chega. Então essas pessoas que não têm garantias, não têm uma casa para que o banco possa tomar depois, dificilmente têm acesso a esse tipo de financiamento para ele ter o seu primeiro emprego, ter o seu primeiro negócio. E aí nós temos um mapa que mostra a proporção de pobres. Então aí eu queria apenas identificar nós que fazemos parte da região norte, que é uma referência para a gente entender, o estado do Acre está nesse de laranja que é de 15 a 20% da população
que está na condição de pobre. Enquanto que na região sul, só para fazer um contraste, está de azul, apenas entre 0 a 3% da população estão na condição de pobre. E soma-se a isso que a condição deles educacional, a condição deles do padrão de vida, da expectativa de vida é muito maior, é claro, em função exatamente disso, de estar nessa faixa de 0 a 3%. Evolução de insegurança alimentar grave, segundo unidades da federação. A gente viu anteriormente os percentuais e aqui tem um outro mapa detalhado que depois você pode dar um zoom no seu celular ou até mesmo no computador quando você for estudar, mas o fato é que temos a seguinte informação: entre 2004 e 2013, cerca de 7 milhões de pessoas deixaram de conviver com a fome. A maior redução ocorreu no Nordeste, onde 7% das famílias deixaram essa condição, o que equivale a mais de 4 milhões de pessoas. Na região Norte, menos populosa, foram 5% das famílias, ou 602 mil pessoas. No Sudeste, a região que concentra mais de 50% da população brasileira, a insegurança alimentar grave deixou de atingir 1,5 milhões de pessoas. Para fazer uma ilustração rápida por esses mapas aí, levando-se em consideração a região Nordeste, veja que em 2004 ela apresentava ainda manchas vermelhas e também laranja, que mostra que é uma insegurança alimentar para a região. Quando chega em 2013, no terceiro mapa, ela já está na cor azul, ou seja, atenuou mais a questão da insegurança alimentar. Mais pessoas saíram da pobreza e, portanto, diminuiu o número de pessoas com fome nessa região, graças principalmente a programas sociais implementados pelos governos nos últimos anos. Quase nada na mesa. Crise econômica, desigualdade e falta de acesso impedem milhões de obter refeições adequadas diariamente. 47,1 milhões, ou 7,9% da população da América Latina e do Caribe sofre de fome e de desnutrição. Ou seja, na América Latina, praticamente 50% da população padece da questão de fome e desnutrição. 3,7 milhões, ou equivalente a 11,7% dos venezuelanos passam fome. No Brasil, 5,2 milhões, ou 2,4% dos brasileiros não têm o que comer todos os dias. 11,7 milhões, ou equivalente a 5,6% dos brasileiros, vivem com menos de 1,90 dólares ao dia, de acordo com a fonte FAO e IBGE. Miséria que envergonha. Cortes em programas como Bolsa Família e o Merenda Escolar alimentaram os efeitos da crise econômica entre os brasileiros mais pobres. 5,6% índice da população brasileira que não tem condição de adquirir comida suficiente para viver. Com 5% dessa condição, o Brasil volta ao mapa da fome nas Nações Unidas. 24,8 milhões de brasileiros vivem na pobreza. 4 anos, período entre 2014 e 2018, que o Brasil esteve fora do mapa da fome da ONU. 128% o crescimento da extrema pobreza no Brasil entre 2014 e 2017. 12% índice da população que está na pobreza. 11,7 milhões brasileiros que vivem com menos de 1,90 dólares por dia. E 7 milhões de brasileiros pobres que estão fora de qualquer programa social. Onde está o desperdício de alimentos no Brasil? 10% na colheita, 50% no transporte ou manuseio, caminhões que no transporte vão derramando os grãos que, de alguma maneira, no próprio embarque desse produto, depois ele vai despejando estrada fora.
30% nas centrais de abastecimento e 10% nos supermercados e consumidores. Com isso, vamos para o nosso Exercitando? Primeira questão. O Brasil é um país subdesenvolvido e que ainda possui uma significativa quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Sobre os fatores que contribuem para a construção e permanência da pobreza no Brasil, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A pobreza no Brasil não é causada por um episódio único, sendo resultado de uma série de fatores históricos, sociais, conjunturais e políticos. Letra B. O tipo de colonização ao qual o Brasil foi submetido no passado exerce influência até os dias atuais na distribuição da riqueza no país. Letra C. Fatores históricos possuem influência insignificante na expressiva quantidade de pessoas que vivem na pobreza no Brasil. O principal fator reside em uma tradição cultural de desvalorização do trabalho. A maior parte dessas pessoas opta por não trabalhar por comodismo ou escolha. Letra B. O desenvolvimento tardio do país configura-se como uma das causas do quadro de pobreza brasileiro. Letra E. A histórica dependência econômica que nosso país tem em relação às nações desenvolvidas e organismos financeiros internacionais agrava ainda mais a desigualdade social e a pobreza existente no Brasil. Vamos lá para a resposta? A resposta certa é a letra C. Fatores históricos possuem influência insignificante e expressiva quantidade de pessoas que vivem na pobreza no Brasil. O principal fator reside em uma tradição cultural de desvalorização do trabalho. A maior parte dessas pessoas opta por não trabalhar por comodismo ou escolha. E a número 2, vamos lá? A respeito da distribuição das pessoas em situação de pobreza no país, assinale a alternativa correta. Letra A. A pobreza está concentrada exclusivamente em estados da região norte e nordeste do país. Letra B. Nas regiões sul, sudeste e litoral brasileiro, a questão da pobreza não foi superada, pois não há mais número significativo de pessoas em situação de pobreza. Letra C. Praticamente todos os municípios brasileiros, principalmente as periferias dos grandes centros metropolitanos, contam com pessoas abaixo da linha da pobreza. Letra D. A pobreza está concentrada em poucas cidades do país. Na maior parte dos municípios brasileiros, essa situação é inexistente. Letra E. A maior parte das pessoas em situação de pobreza é encontrada em pequenas cidades e propriedades rurais isoladas. Vamos para a resposta? A resposta certa é a letra C. Praticamente todos os municípios brasileiros, principalmente as periferias dos grandes centros metropolitanos, contam com pessoas abaixo da linha da pobreza. E aí tem um documentário para depois você acessar, e com isso eu me despeço. Se você quiser acessar essa aula e outras mais, incluindo os exercícios complementares, é só você acessar a plataforma da Eduque. Por aqui me despeço, agradeço a todos, um abraço e até a próxima aula.